Muito bem, gente, estamos de volta em mais uma temporada do Rcast. A gente abre essa temporada com chave de ouro, com uma presença ilustre, uma mulher muito brilhante, literalmente a mulher das estrelas. A gente recebe ela, Terezinha, que é astrônoma por amor mesmo, né, Terezinha? Ela foi professora há muitos anos, já foi minha professora, ela não lembra, já participou comigo lá no meu programa de rádio, também não lembra, mas está tudo bem. É Eita! uma mulher muito atarefada, a cabeça fica a mil, né, Terezinha? Tem muita coisa para pensar, muitas viagens a fazer. Enfim, não pensa só aqui nesse Não nosso diga. mundo, ela pensa em vários outros planetas. Então, a cabecinha fica um pouquinho mais ali sobrecarregada, né, Terezinha? A gente dá um desconto, tá tudo bem. Bem-vinda ao Rcast, que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Raquel. O meu de Terezinha, né? E também das mulheres estrelas aqui de Rio Paranaíba, de Patos de Minas, Carmo do Paranaíba, São Gotardo, toda essa região e do Brasil e também do mundo, que a gente já tem uma projeção internacional muito boa. É um prazer realmente astronômico, como eu gosto de falar, Raquel, de poder dar visibilidade ao projeto, dar visibilidade às mulheres, principalmente, né? Desde as mulheres que brilham, digamos assim, como você está falando, né? Que eu estou brilhando pelo país afora, mas todas nós mulheres somos estrelas, Raquel. Você é estrela no seu podcast, a dona de casa que está nos assistindo é a estrela da sua casa, né? De fazer o seu trabalho doméstico, da mãe que cuida do filho, né, da estrela nossa que vive aí varrendo as nossas ruas, as mulheres, das agricultoras. Todas nós mulheres somos estrelas, né? Os homens são estrelas, nós somos estrelas, porque aqui no nosso sangue, na nossa pele, no nosso corpo, Raquel, temos os mesmos, né, alguns, nem todos, os mesmos elementos químicos que também estão nas estrelas. Por isso que nós somos, dizemos que nós somos feitos de pó de estrelas. Então vamos brilhar, vamos espalhar essa astronômica energia que nós temos. Ai, que legal, hein? Pois é, gente, ela já se aposentou, não é mais professora, agora está só por conta de viajar, de conhecer mais sobre os astros, né, Terezinha, que você é uma Sim. amante aí dessa área da astronomia. Ela já deu uma aula para a gente, o dia que ela teve aqui, ela veio aqui em casa, deu uma aula para a gente de como observar o que dia que fica melhor, enfim, um monte de coisa legal. E aí a gente quer saber, vamos começar com uma pergunta já assim, bem polêmica? Eita, O homem eita! foi ou não foi à Lua, Terezinha? Os homens foram, as mulheres ainda não. Mas iremos, né? Mas a missão Artemis está chegando. Se você quiser saber um pouco mais, é só você ir para as mídias para você saber. Os homens sim foram à Lua, eles foram assim, os extralunares, né? Porque quando vem algo de fora do planeta Terra, a gente chama de extraterrestre. Então, quando o Armstrong ele pousou, né, o seu pezão lá na Lua, foi o primeiro americano a ir para a Lua, né? Então foi um extralunar, digamos assim. Foi aquela alunissagem na Lua. É uma pergunta polêmica, porque as pessoas falam assim, bom, isso foi em 69, inclusive o ano que eu nasci, então eu tinha só 6 meses de idade, né? Então cresci com toda essa trajetória, né? Meus pais, todo mundo falando no rádio. O nosso sonho era de que quando eu tivesse mais ou menos ali uns 20, 25 anos, nós também teríamos carros voadores. Foi o que foi nos vendido na época. Hoje nós temos celulares que nos conectamos no universo todo, né? Podemos usar o celular aqui, Raquel, e conectar com alguém que está lá na ISS, que é aquela nave espacial que fica lá sobrevoando o planeta Terra durante 16 voltas e meia todos os dias. É possível fazer uma conexão com os astronautas que estão lá. Então, os homens foram sim. E por que não voltaram? Gente, não voltaram ainda pelo seguinte, porque quando eles foram à Lua, Raquel, era uma missão, era uma guerra fria entre a Rússia e os Estados Unidos para ver quem chegava lá primeiro. Então, se eu não estiver enganada, Ronald Reagan, que era o presidente, ele colocou, né, os empresários, o dinheiro todo do povo americano em voga, usou muito, né, desses recursos financeiros para levar os homens americanos à Lua. Eles foram sim, com a tecnologia que eles tinham. E hoje, para poder ir novamente, está dificultoso por essa questão financeira. O Estado americano não está querendo muito aprovar, né, financiamentos para ir para a Lua, etc. e tal.
mas eles encontram dificuldades sim. Então, naquela época, eles foram. Você pode ver vários vídeos aí que provam isso, né? Depoimentos dos astronautas. Foram 6 missões, então 12 homens pousaram, colocaram o pé na Lua, enquanto 12 ficaram lá na sua nave, lá esperando tudo. É contraditório, sim, as pessoas ficam pensando nisso, mas olha, dá um jeitinho de dar uma olhada nos vídeos e tudo mais, né? As pessoas têm dúvida, e duvidar é muito bom. Mas quando a gente duvida, a gente tem que procurar os recursos, as Uhum. provas, né? E a vida vai continuando, né? É exatamente essa questão, porque muita gente fala assim: "Ah, foi uma farsa, né, estava em momento de guerra, Estados Unidos queria mostrar que tinha uma força maior, não tinha tecnologia suficiente naquela época para poder fazer aquele contato tão real, né, em tempo real". Enfim, muitos questionamentos, Sim. mas você acredita que realmente o homem foi à Sim, Lua? eu acredito sim. Porque se não tivesse ido, tanto a Rússia, Japão, todas as potências teriam elas mesmas, como que fala? Deflagrado a farsa, né? Então, como você pode ver, a Rússia, que já havia levado o primeiro homem para fazer uma órbita, Yuri Gagarin, havia levado a Valentina Terestrovska, é um nome russo difícil de pronunciar. Então, assim, se houvesse realmente uma fraude, você não acha que a Rússia, com toda a potência dela, não Alguém teria teria. descoberta, né? Olha, isso aí está errado. Né? Aham. Aí as pessoas, mas é conluio. Os conluios existem. Mas eu, como astrônoma amadora e o que eu tenho conhecimento, eu digo que sim, os homens foram à Lua e nós, mulheres, iremos à Lua. Terezinha, vamos falar um pouquinho de você? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer no dia a dia? Você está aposentada, como a gente já comentou, então você está ali numa vida bem relax, bem tranquila, pode aproveitar. Eu sei que você ama a fazenda. O que você faz aí na sua rotina, no seu dia a dia? Eu sou uma mulher assim muito simples, né? Nascida no interior, nascida aqui em Cachoeira, então eu aprendi a olhar o céu muito cedo com meus pais, né? Minha mãe, Maria, meu pai João, que sempre me mostrava ali o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, a Via Láctea. Então por isso que veio esse sonho, né? De olhar cada vez mais, contemplar o céu, o sonho de ir para a Lua. Então, por isso, essa paixão que me move desde criança, desde adolescente, para mostrar o céu para as pessoas. Então, além desse projeto das Mulheres Estrelas, do projeto Garotas e Garotos Estrelas, eu sou uma pessoa que agora estou aposentada, então eu gosto de curtir a vida, eu gosto de dormir quando eu quero, né, de passear quando dá certo. Tenho viajado muito pelo Brasil afora, vocês sabem disso, tenho me acompanhado nas redes sociais, gosto muito de roça, gosto muito de capinar ainda, de ajudar meus pais lá na roça. E sou uma pessoa assim, simples, que gosto de fazer minhas caminhadas, né? Eu gosto de viver a vida normal e passear muito. Eu gosto do interior bastante, né? Mas também adoro uma cidade grande, com tudo que ela tem, né? De bom para a Aham, gente fazer os rolés da gente, né? aham. Viajar é comigo, né? Pegar o avião, pegar o trem, pegar o barquinho, o navio. Ainda mais agora, com filhos Ainda mais, crescidos, e justamente, solteira. né? Solteiríssimos, filhos criados, Aham. trabalham, cuidam da vida deles, então é isso. A gente tem que buscar a mulher, ela tem que buscar o seu eu, Raquel. Né? O programa aqui, o foco são vocês, mulheres, né? E vocês, homens, que valorizem as mulheres, que também deem essa oportunidade para elas de elas se encontrarem. A mulher, ela cresce, ela vai ter que estudar, ela vai ter que procurar o trabalho dela, ela vai encontrar um relacionamento, ela vai viver aquele relacionamento ali pela vida toda ou por um tempo com uma pessoa, quiçá com outra, mas a mulher precisa se encontrar, né? E precisa se encontrar naquilo que ela gosta, naquilo que lhe faz bem. Então, você que está me assistindo, né, procure se reencontrar, se reconectar com aquilo que lhe dá prazer. Eu estou criando meus filhos, ótimo. Então, vá criar os filhos primeiro. Eu estou me dedicando à minha profissão, ao meu trabalho, à minha carreira. Ótimo também. Se puder conectar as duas coisas, excelente, né, Raquel? Tem Eu gente acho que que seria ideal consegue. isso, né, Seria o Terezinha? ideal para todas as A mulheres. pessoa Mas, tirar um tempinho para si, para se sim, conhecer, para descobrir o que que é. gosta na vida, né? Isso. E aí, quando não pode, vem uma aposentadoria, que é o meu caso, né? Que eu sempre tentei conectar as duas coisas, mas era um pouco mais difícil. Então, quando vem a aposentadoria, gente, a aposentadoria é um renascimento.
renascimento, Raquel. Eu desejo que todas as pessoas se aposentem cedo, como eu me aposentei, para O que buscar mudou aquilo, na né? sua vida? Mudou muita coisa. Eu passei a viajar, porque não tinha tempo de viajar, Aham. dedicando aos filhos. Eu trabalhava cerca de 12 horas por dia, então não tinha como, né? Então eu passei a ter coragem de viajar sozinha, ir para outros países, como eu já fui, fazer minhas viagens sozinhas. É de avião, é de metrô, é de ônibus, é de Uber, é de barquinho, é de navio. Quer dizer, ainda não fiz um cruzeiro, né? Mas, assim, me deu coragem de Uhum. acreditar. E isso através de observar outras mulheres que também fazem a mesma coisa, né? Uhum. E De a gente vê que é mulheres, capaz, né? Nossa, sim, se fulana faz, eu também posso isso, fazer. Se ela é, consegue, eu também claro, consigo. nas minhas, Porque às vezes a gente se limita muito, né, Terezinha? A se gente tem limita muito, medo, né, de ousar, de isso, fazer acontecer. porque às vezes a gente fica ouvindo vozes ali, né? Até de outras mulheres que falam, não, isso é perigoso, isso aí não dá certo. Não. Ouça a voz aqui, ó, do seu coração. Aqui, ó. A gente tem o sexto, sétimo, oitavo, vários sentidos. A gente deve se ouvir, né? É Ouvir o nosso verdade. coração, ouvir aquela pureza que é da mulher, né? Os sentidos que nós temos, Raquel. É verdade. Olha, gente, para você mulher que quer se cuidar melhor, né? Epa, quase caiu aqui. Quer se cuidar melhor, a gente vai dar uma dica muito especial, que a gente está com uma patrocinadora nova, que é a Saboaria Lavanda e Alecrim. Olha que coisa linda isso daqui, gente. São sabonetes artesanais, feitos com muito carinho, com muito amor, e são ótimas opções para você presentear. Você pode montar sua caixinha com quantos você quiser. Preço super acessível, qualidade maravilhosa, vai dar aquela hidratada na pele, vai te deixar aí muito mais bonita, muito mais E cheirosa. E cheirosa. mulher tem que se cuidar, né, Tem, com Terezinha? certeza. Mulher tem que se cuidar. E aí eu quero falar também da Patrícia Assai Contabilidade, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do Rcast, que é muito mais que uma contadora. Ela presta uma consultoria maravilhosa para você que é empresário, para você que não está muito satisfeito com os serviços de contabilidade, não está tendo aquela assistência que você merece, corre para Patrícia Assai Contabilidade. A gente fala também em nome de SM Celulares, minha amiga Sinara, gente boa todo tanto. Tem uma equipe super treinada, prontíssima para te atender. Lembrando que lá você pode fazer o conserto do celular, do tablet, do notebook, da impressora, pode montar o seu PC game e, claro, lá também você pode parcelar as suas compras em até 24 vezes no carnê. Olha que facilidade, né? E aí a gente também, como a gente vive conectada, né, Terezinha? Você vive Oh, viajando de um lugar para o outro, o que seria da gente sem internet? imagina. Não teria como, né? Então, a gente tem também o patrocínio dela, RochaNet Internet 100% fibra ótica em Rio Paranaíba, é aquela qualidade que você precisa e, claro, atende também zona rural, os distritos aqui, as comunidades e as cidades vizinhas. Conheça lá no Instagram, @RochaNetTelecom, conheça os planos. E a gente segue por aqui então nesse bate-papo com essa mulher da estrela, a Terezinha. Terezinha, conta pra gente um pouquinho aí desse projeto de vocês, Mulheres das Estrelas. Isso, o projeto Mulheres Estrelas, ele se iniciou em Patos de Minas, por volta ali de 2017, com as 4 mulheres, eu vou falar o nome de algumas aqui, a Roja, o Esmar, Ana Maria, a Cláudia e a Dulce. Depois a gente tem a Débora e outras, a Vanúcia, e outras mulheres que nos acompanham, né? Eu levei a Roja, o Esmar primeiro para fazer o projeto juntamente comigo e outras mulheres foram agregando. A Maria Antônia Maciel, né, a nossa Toninha aqui que Escritora, escritora, né, que faz tanta coisa, que que escreve super bem falando escreve nisso, super né? bem, a Maria Antônia, um abraço para todas as mulheres estrelas. Então, a Maria Antônia foi com a gente participar de umas palestras em Patos de Minas. Eu falei, a Maria Antônia é a primeira de Rio Paranaíba que eu preciso levar o projeto para lá. Que eu ainda morava em Patos de Minas 2017, 2018. Então, Maria Antônia, depois pegamos a Tamires, lá do UFV, a Marta também do UFV, a Marta hoje mora em Campo Belo, também uma parceira nossa muito grande. E o projeto foi alavancando, né? Já fizemos eventos vários com parceria de mulheres ali de Guarda dos Ferreiros, né? De São Gotardo, e agregamos a Fabiane de Carmo do Paranaíba também. E nós mulheres temos vários telescópios, Fabiane, Rojo Esmar, Maria Antônia e eu também, e fomos agregando telescópios para fazer esses eventos. Então, qual o intuito do projeto Mulheres Estrelas? É o projeto para levar os telescópios na praça, na rua, na universidade, numa empresa,
para mostrar o céu, o resgate do céu, porque Rio Paranaíba, Patos de Minas, aqui na nossa região nós temos um céu ainda, apesar das luzes de LED que apagaram muitas estrelas, nós temos um céu fabuloso, principalmente a partir de maio até lá para agosto, julho, agosto. Gente, o céu, Raquel, é o maior patrimônio que a gente tem. Gratuito, democrático, que você pode olhar assim de camarote VIP. É só você chegar aqui perto da Igreja São José, que é onde que a gente faz a maioria dos eventos. Você pode deitar ali na rua, ali no seu cantinho ali, e observar a Via Láctea, os planetas, as estrelas. Então, esse é o intuito do projeto Mulheres de Estrelas. Nós já ganhamos esse telescópio aqui com o projeto Garotas e Garotos de Estrelas. Ele veio do Japão e foi um prêmio da União Internacional de Astronomia, lá da Universidade de Leiden, na Holanda. Olha que Imagina, Raquel, legal. os únicos do Brasil, os garotos do projeto que ganharam. E aí a gente já teve vários prêmios internacionais, então a gente tem uma visibilidade muito grande. E isso trouxe para o projeto viagens, convites, né, para palestrar em universidades, para palestrar em vários eventos de astronomia pelo Brasil afora. Então, hoje, o projeto Mulheres de Estrelas ele tem um destaque muito grande no Asteroid Day, que é lá de Luxemburgo. Nós, esse ano, fomos o projeto que mais fez eventos no mundo. Nós fizemos mais de 105 atividades. Uau. O maior projeto, né, de mais atividades do mundo, não é do Brasil, pessoal, é do mundo. Aí a gente teve um post bem legal lá no Asteroid Day, homenageando o projeto. Então, você quer vir participar com a gente? Faça como a Raquel, que vai nos nossos eventos, né, Raquel? E o que a gente vê nos nossos eventos, Raquel? O que a gente vê? A gente observa tanta coisa. Eu já fui, a Sarinha já foi, já levei meu sobrinho, minha filha, né? Então, assim, é muito gostoso. Para quem ama a astronomia, que gosta de conhecer um pouco mais aí do que está além, né, do que às vezes os nossos olhos comuns não conseguem ver, né, Terezinha? Com Então, certeza. super indico para você ir nesses eventos. Agora está um período chuvoso. Isso. Infelizmente, agora não está tendo agenda, né? Mas a gente fez, olha aqui, ó, a gente usa o laser para apontar lá para a estrela que a gente quer mostrar, o planeta que a gente quer mostrar, né? A gente faz muita atividade com as crianças, né? Mostrando para elas as estrelas no céu, brinca lá com elas, brincadeiras no chão, desenha os planetas. É muito lúdico, é muito assim, brincadeira, né? Para chamar a atenção das pessoas. Esse período chuvoso, inclusive, nós já fizemos 3 eventos. O céu abriu. Com chuva? Não tinha chuva, né? Os dias que não tinha, né? Ah, tá. No início, agora, na primeira quinzena de janeiro, deu tudo certo. Que choveu, não dá para ver, né? Não dá. O céu abriu, a Terezinha está em Rio Paranaíba, pode ter certeza que ela vai arrastar a mala pela rua fora, pegar as garotos de estrelas, estamos lá, perto da Igreja São José. E como é que o pessoal fica atento a essa agenda, Terezinha? Onde que eles veem? Aí as pessoas precisam acessar o nosso Instagram, né? o nosso Facebook, que a gente coloca lá nos stories, lá, a programação, né? Olha, hoje estamos das 17, das 18 até as 19, 20 horas, perto da Igreja São José. Ou perto daquela pracinha que fica ali para cima do Parque do Zarico, ali em direção à Serra do Sali, tem uma pracinha bem bonita, chama Praça Jardim Pôr do Sol. É uma praça triangular ali que você vê o pôr do sol atrás do Morro do Peão, que é uma coisa maravilhosa. Lindo. Rio Paranaíba tem lugares lindos, maravilhosos para ver o céu. Então é só você, tem um céu bonito, vamos olhar. E eu não sei identificar o planeta, não sei identificar qual que é aquela estrela. Hoje a tecnologia nos ajuda, Raquel. É só você pegar o celular ali e baixar um aplicativo. Coloca lá, aplicativo para ver o céu. Vai te dar N possibilidades. Você baixa ali, levanta lá o celular para o céu e ele vai começar a identificar as estrelas, as galáxias, planetas para você. É muito fácil. Que coisa boa. Então segue lá, @mulheresdeestrelas. Eu estava falando das estrelas, não é das estrelas. É de estrelas. Isso. Mulheres de Estrelas, @mulheres de estrelas. Vocês vão acompanhar aí essa agenda. Quem mora aí nas cidades vizinhas, a gente tem algumas pessoas de cidades vizinhas que acompanham a gente. Quiser vir para cá também observar, é só ficar atenta aí à agenda e fazer parte desse evento. Se quiser convidar a gente também, olha, a gente já esteve em Tiros, Arapuá, Matutina, São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Serra do Salitre, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, toda a região. Então, no Brasil inteiro. Quer
que levou o projeto para sua escola, para sua empresa, quer levar para uma praça da sua cidade, Secretaria de Educação, Cultura, é só mandar um direct para a gente lá no Instagram, no Facebook, que nós vamos nos conectar e ajeitar tudo isso aí. Maravilha. Terezinha, você trouxe algumas coisas aqui. Com O que você trouxe? certeza. Você trouxe pedaços de meteoro aí pra gente? Quando a gente fala de extraterrestre, todo mundo quer falar que, né, os extraterrestres desceram ali na lavoura e fizeram aquelas gravuras, aquelas coisas lindas. Desceram uma nave. Desceu uma nave. Gente, até hoje nada disso foi provado, né? A ciência tenta encontrar vestígios de outros planetas, né? Existe vida fora do planeta Terra, vida extraterrestre? Até hoje não foi confirmado isso. Nem Varginha, então, não desceu nenhum ET? Não. Olha que tem quem diga que desceu. Tem gente que indica que desceu. Se você ainda tiver dúvidas ainda, eu tenho um amigo, né, que é o Sérgio Sacani, do Space Today, inclusive já fiz podcast com ele, entrevistas com ele. Então, até essa semana ele tem um vídeo lá falando sobre isso. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou entrar no detalhe dos ETs verdadeiros. Então, Terezinha está mostrando os bichinhos maravilhosos aqui. Gente, mas na verdade, são esses aqui, ó. São os palazitos, os meteoritos, os condritos, os acondritos. São rochas espaciais que vêm, né, que já vieram, que vêm e que virão do espaço. Então, aqui, ó. Os grandes asteroides são rochas grandes, Raquel, do tamanho do seu estúdio, do tamanho da sua casa, do tamanho de Rio Paranaíba, rochas quilométricas de densidades assim de astronômicas, toneladas, que elas ficam normalmente, as mais próximas de nós ficam entre planetas Júpiter e Marte, no cinturão de asteroides. Quando essa rocha solta algum pedaço menor, ela vai se fragmentar. E aí ela vira aquela famosa estrela cadente, né? Que a gente vê lá no céu. Estrela não cai. O que está lá queimando lá no céu é pedaço do asteroide. Então ele fragmentou lá no céu. Se cai um pedacinho, aí se torna um meteorito. E o meteorito, então, é um verdadeiro ET, um extraterrestre. Ou seja, você pode tocar em fragmentos de rochas que vieram do espaço. Raquel, então é isso que a gente fala. E os meteoritos, gente, eles vêm das grandes rochas espaciais e eles também vêm dos cometas. Olha, cometa Halley, que é muito famoso, passou aqui para nós, Raquel, em 1985. Um tempinho, hein? Um tempinho. E ele passa cada... Precisamente 40 anos. Isso. 41 já, então, né? daqui 36 anos, 2061, daqui 35 anos, ele vem de novo. E aí, você que está aí, jovenzinho, né? Eu vou estar jovem, Raquel, sou 92 anos, para ver o cometa Halley novamente. Então, dos cometas também podem surgir os meteoritos. Então, quando você estiver no céu escuro, que você olhar para lá e falar, uma estrela cadente, vou fazer aquele pedido, né, Raquel? Pode fazer o seu pedido. Vai ser atendido, né? Vai ser atendido. O universo vai te atender, né? Se você tiver a sua fé. Mas aí, se você encontrar, Raquel, um fragmento no chão, aí você, né, pode ficar famoso, pode ficar famosa. Você encontrou um verdadeiro ET, que é uma rocha que veio do espaço. Vale um bom dinheiro. É necessário mandar para as minhas amigas meteoríticas lá do Rio de Janeiro, para que elas possam fazer o estudo. Inclusive, esses fragmentos que a gente tem aqui, eles vieram, né, foram doados para a Maria Antônia, doados para o nosso projeto Mulheres de Estrelas. Nós agradecemos a Maria Elizabeth Zucoloto. E aqui na nossa região, Raquel, nós também temos ETs. Temos fragmentos, esse aqui eu comprei, fragmento do meteorito Patos de Minas, né? Que foi encontrado, foram 2 encontrados na região do Areado. E em 2020, plena pandemia, pof! Um meteorito passou aqui na nossa região, foi flagrado pelas câmeras, muita gente acordou com barulho. E ele foi cair lá em Tiros. Aqui pertinho. Foi aquele que deu um auê todo, deu um auê todo mundo todo, saiu em plena para fora pandemia, para ver. maio de 2020. E aí, em setembro, o fazendeiro encontrou ele todo bonitão lá na fazenda, ao bater o pasto, limpar a sua pastagem. Então, gente, o universo é uma coisa assim maravilhosa.
há muitos mistérios, muitas lendas, muitas suposições, né? Muito enredo sobre tudo isso, mas as coisas verdadeiras científicas você encontra nos projetos de astronomia que estão falando a verdade verdadeira, verídica para você, que inclusive é o nosso projeto Mulheres de Estrelas. Maravilha, e para você que quer levar a Terezinha aí para sua cidade, para sua escola, para o seu evento, pode ficar à vontade, tá? Entra lá no Instagram, Mulheres de Estrelas, e já agenda com essa maravilhosa que eu sei que vocês vão gostar demais. Tenha muito conhecimento, muita energia positiva, coisa Energia que não boa. falta, né, Raquel? Terezinha, vamos um jogo rápido aqui, ó. Sim, Aquele querida. rapidinho Vamos assim, embora. bate e volta. Eita, vamos lá ver. O que te dá alegria? Olha, é saber que eu tô viva, com saúde, valente, que cada dia é um presente. Então, quando eu me acordo ali, eu falo, poxa, eu tô viva, né? Principalmente passar pela pandemia, né, Raquel? Acho que Uhum. aí deu assim aquela sacudidela muito grande na gente, né? Eu tava aí com que 50 anos, né? Então eu pensei, gente, mas poxa vida, né? Eu não vou morrer agora, eu quero viver, quero que as pessoas que eu amo vivam. A gente teve perdas, é claro, mas é assim, essa alegria de estar vivo, de saber que a gente pode fazer e acontecer. Isso para mim me motiva muito. O que te causa medo? Me causa medo as guerras. Eu sempre tive medo de uma guerra assim que vai impactar na perda de muitas pessoas queridas e desconhecidas também. Eu acho que eu cresci assim ouvindo sobre guerras e a gente sempre ouviu sobre guerra. Eu tenho muita esperança de que não teremos uma grande guerra. Sempre tive esperança, mas uma guerra, principalmente uma guerra nuclear, eu tenho medo, Raquel. Isso aí é a única coisa que me causa medo mesmo, é uma possível guerra. E a gente espera que isso não aconteça. Um lugar que você gostaria de ir? Na Lua. Se não pudesse ser na Lua, pelo menos no espaço. Eu gostaria muito de entrar no foguete, olhar o planetinha lá de cima. É meio improvável, meio impossível, mas é um lugar que eu gostaria de ir, lá para o espaço. Vai que você ganha um concurso aí e o É, prêmio é uma ida à na Lua. verdade, eu me inscrevi, porque há um projeto aí de um bilionário, né, para levar um brasileiro e outras pessoas de outros países, são 6, se eu não estiver enganada. Eu me inscrevi lá, mas depende de muita visibilidade, de muitas pessoas apoiando, e não é o meu caso, né? Mas eu acho que pelo menos um brasileiro irá. Eu gostaria que fosse uma mulher, né? Uma mulher brasileira para nos representar, porque já foram 2 brasileiros para o espaço. Então, mas quiçá eu ainda viverei mais de 90 anos para ver o cometa Halley, como eu disse. Quiçá até os meus 90 anos vai ver que tem aquelas naves assim, aqueles foguetes mais tranquilos, eu terei oportunidade. Quem sabe, né? Um lugar que você já foi e gostaria de ir de novo. Olha, são tantos, né? Mas é Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro. Ai, se eu pudesse, eu ainda vou morar lá pelo menos um mês, né? Aquilo lá é assim, o paraíso em forma de vida terrena, é o paraíso, Arraial do Cabo. Uma palavra que te defina. Alegria. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito vibrante, tenho meus problemas, tenho as desilusões, as decepções, como qualquer pessoa, tenho lá os dias que eu estou um pouquinho mais deprimida. Raquel, eu adoro chuva, mas é chuva de verão. Os dias que chove muito, 3, 4 dias, eu fico borocochô, pusilânime, sorumbática. Mulher culta, hein, gente? Que vocabulário rico é esse? Mas aí eu sei que vai haver o sol e o sol vai vir de novo para brilhar e eu ter que recuperar toda a energia e alegria, Mas né? realmente o sol dá essa alegria na Sim, gente, o né? sol é a estrela, o sol é a nossa energia, né? Então muita gente gosta de chuva, 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 gosta de inverno, inverno, inverno. Eu já sou aquela pessoa que eu gosto de sol. Tem Então, uma cidade em Minas que ela é mais fria, né, tem menos sol e dizem que lá a taxa de suicídio é muito grande, né? na verdade, não só nessa cidade, eu não estou lembrada qual, mas a taxa de suicídio nos países frios, naqueles países onde que ficam lá 6 até 8 meses, né, sem a presença de sol, né, com muita neve, como a gente está vendo aquela nevasca muito grande lá na Rússia, né, está cobrindo tudo, a taxa de suicídio é muito grande. Então, é por isso que as pessoas saem em janeiro, dezembro e vão para a praia, para procurar o sol, para as montanhas, porque é a nossa matéria-prima de energia, é o sol.
Ai, que lindo. E se você pudesse ser qualquer coisa, bicho, coisa, qualquer coisa que você pudesse ser, o que que você seria? Eu gosto muito de planta, né, só que adoro abraçar a árvore, a energia das árvores, só que a árvore fica lá paradinha, né, muito parada. Então eu gostaria de ser aquele pássaro que eu não estou me lembrada, aquele pássaro que mais viaja, né, eu não sei agora, me falha a memória qual que é, então eu gostaria de ser um pássaro, porque eu poderia ir em vários lugares, migrar de país em país, né, então eu gostaria de ser um pássaro. Aí eu poderia abraçar as árvores, pousar em árvores, né, Ser livre. ser livre. Terezinha, você é uma mulher já madura, né? Já viveu muita coisa, tem muita coisa também para Oh, viver. se tem. Agora você se conhece mais do que nunca, né? Que dica que você deixa para a mulherada que tem em casa acompanhando a gente, né? Tem muita mulher que tá meio perdida, às vezes não tá ali sabendo exatamente o que quer na vida. Que dica que você dá para essas mulheres? Eu acredito que nós temos vários ciclos na nossa vida, né? A mulher é muito regida pelo ciclo lunar, né? Muitos cientistas não gostam muito disso. Mas veja bem, Raquel, a Lua tem 28 dias de ciclo lunar. E o ciclo menstrual da mulher, o ciclo reprodutivo dela, da energia dela, é muito regida pela Lua, né? Muita gente da astronomia não vai gostar do que eu estou dizendo, mas eu sempre acreditei muito nisso, pela minha própria questão corporal, pela minha questão de mulher. E também acredito que nós mulheres temos mais ou menos um ciclo aí de 7 a cada 7 anos, a gente renova, a gente quer jogar algumas coisas fora, a gente deixa de algumas coisas. E você que está passando por um ciclo aí assim de meio depressão, de estar contrariada com as coisas que estão acontecendo na sua vida, calma, respira, olha para dentro, olha para o universo, é, toma aquela atitude de que as coisas vão mudar. E se depender apenas de você para que as coisas mudem, vá, mude, tome atitude. Você vai sofrer, você vai ter perrengues, vai ter problemas, mas você é a protagonista da sua história, né? Você tem interferências de pessoas, de filhos, pessoas, família, questão de dinheiro, mas você é a protagonista. Você pode mudar para melhor? Pode. Você pode mudar até para pior? Pode, mas mude. E se você não pode mudar, dá um tempinho aí, espere, acalme-se no seu coração, acredite no seu potencial, acredite nas mudanças, que elas virão. E se precisar de um up, de uma palavrinha, de um conselho, procure a Terezinha das Mulheres Estrelas, a Raquel e tantas outras mulheres. Não tenha medo de procurar outra mulher, né? Às vezes a mulher tem aqui, ai, não vou procurar fulana porque fulana brilha muito. Gente, a pessoa, normalmente as pessoas assim, elas têm o dom de ajudar, né? Uma mulher deve procurar dar a mão para a outra, né? Sim. Então é isso, procure, não tenha medo de falar com outra mulher, aquela tenha uma escutatória, escute outra mulher, né? Seja uma pessoa que escute a outra e também seja aquela pessoa que tenha coragem, né, de pedir ajuda. As mulheres precisam disso, não é vergonha nenhuma. É a forma de você reconectar, de você ganhar energia. Escute outras mulheres, fale para outras mulheres e ajudem outras mulheres. Muito bem. Terezinha, então, como a gente sempre traz aqui os perrengues e as glórias de cada profissão, vamos começar com o perrengue. Qual foi o maior perrengue que você já passou nessa sua vida de astrônoma amadora aí? Os perrengues maiores é tipo assim, ter que correr com o telescópio porque tá chovendo. Isso aí é um perrengue que a gente passou. Tá lá aquele evento de astronomia maravilhoso, de repente vira lá, começa a pingar, chover, e você tem que guardar os telescópios rapidamente. É um perrengue. Outro perrengue a gente passou em Patos de Minas, que o telescópio da minha amiga, que tem mais ou menos um tripé igual esse, a mulher levou um cachorrinho lá, né, uns cachorrinhos, e os cachorrinhos brincando lá. A minha amiga tinha saído para poder resolver um problema dela lá com o familiar e deixou o telescópio sobre a minha custódia. Ai, Aí, de repente, os cachorrinhos brincando lá, derruba o telescópio, a Terezinha tem que catar, mas ainda quebrou o telescópio da minha amiga. Resolvido o perrengue, a mulher pagou todos os custos, etc. e tal. Já tive perrengue de passar por uma cerca de arame farpado na roça para levar um evento de astronomia na zona rural aqui e me enroscar toda lá com o telescópio e quebrar parte de telescópio.
Ai, meu Deus. Então são esses perrengues assim. E um perrengue também interessante que em Rio Paranaíba, nos meses de junho e julho, o pessoal coloca muito fogo ali naquele pasto ali perto da igreja de São José, naqueles loteamentos aí. Uhum. Então a gente está fazendo um evento internacional. Está tudo registrado lá no nosso Instagram. Isso deve ter sido 2021, talvez, 22, eu não me lembro bem. Aí a gente está lá fazendo um evento internacional, da União Internacional de Astronomia, e alguém foi lá e colocou fogo. Havia muita criança, era canjica, era pamonha, várias coisas que a gente está fazendo um evento lá de junho, né? Da astronomia. A gente teve que correr com a criançada, com telescópio, com comida, até ali perto da escolinha Avelina, porque a fumaça do incêndio que eles colocaram fogo no pasto foi muito grande. Então foi uma Sacanagem, né? decepção muito grande nisso, né? Que a gente teve. Toda a expectativa para o Mas evento e mela com a fumaça. isso aí também, né? Houve um eclipse também solar que a gente foi mostrar em 2018, lá naquele bairro de lá, alguém colocou fogo justamente naquele lugar que a gente tinha anunciado. Mas isso aí, as mulheres sempre tiramos proveito das situações, a gente sabe passar pelos perrengues. E qual a maior glória da sua profissão? A maior, assim, você fala, uau, vale muito a pena. Vale muito a pena ser educadora. Vale. Valeu durante os 32 anos que eu fui. Eu sempre tenho, assim, feedbacks, né, relatórios, as pessoas falam de tudo que passaram comigo, né, dos perrengues como professora, de quando eu era muito brava, de quando eu era muito brincalhona, que eu entrava na sala de aula cantando. Sim, eu As lembro pessoas disso. falam isso para mim, né, então eu não lembro muito mais bem. Mas isso aí, a maior glória é continuar sendo educadora. Então eu me encontrei, me reencontrei, me reconectei com essa Terezinha que gosta de ensinar o deleite do céu. Então, para mim, essa maior glória é de ter me reencontrado. Porque imagina eu me aposentar e viver só aquela vida de mãe, dona de casa, filha, né? Não, eu me reencontrei na educação, na astronomia. Então, isso para mim, eu agradeço muito o universo, agradeço muito a minha ancestralidade, a minha família que me apoia muito, meus filhos, meus pais, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos, né? E as amigas aqui de Rio Paranaíba que me apoiam muito, inclusive a Raquel Marim. Ah, que delícia. Terezinha, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por esse bate-papo tão de outro planeta, tão gostoso. Obrigada por trazer seu conhecimento, por inspirar outras mulheres também, viu? Eu agradeço em nome das Mulheres de Estrelas, do projeto Garotas e Garotos Estrelas, que eu mando aquele beijo para a criançada, os adolescentes que me acompanham, que são assim aquele suporte, né, aquele alicerce do projeto aqui em Rio Paranaíba. E espero que de outra vez, Raquel, a gente traga as mulheres aqui também, né? Vamos Vai ser muito bom. encher Vamos seu trazer. estúdio, trazer para a gente contar as outras coisas das mulheres Vamos fazer também, esse estúdio né? brilhar Sim, como nunca. nós vamos voltar aqui com as mulheres também. É um Serão prazer bem-vindas. astronômico. Eu agradeço, continuem aqui, vindo outras mulheres, assistindo o podcast da Raquel, porque vale muito a pena mostrar as mulheres aqui de Rio Paranaíba e toda a região. Você está de parabéns, Raquel. Muito obrigada, Terezinha. E essa é a nossa intenção, né, gente? Que a gente forme aí uma cadeia de várias mulheres, onde a gente se apoia, onde a gente se incentiva, e que a gente sirva de exemplo para outras mulheres, né, Terezinha? Com certeza. Obrigada a você que acompanha a gente sempre. E para você que ainda não acompanhou outros episódios, corre lá no nosso canal do YouTube, canal do YouTube não tem arroba, né, gente? Nosso canal do YouTube é Rcast, o podcast da Raquel. Corre lá para acompanhar no Instagram, @Rcast. Fechou? Tamo junto? Beijo grande, mulherada.